Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente mergulha, assim, de cabeça nas trincheiras das mesas de pôquer. E num cenário bem específico, né? Exatamente. Vamos decifrar um dos confrontos mais complexos e que mais geram dúvidas. O Small Blind contra um aumento que vem do Hijack. É um clássico. E é uma batalha posicional pura, onde qualquer passo em falso, pronto, pode custar o torneio inteiro. A nossa missão aqui, então, é construir peça por peça uma estratégia de tribet, ou seja, de realmento, que seja ao mesmo tempo agressiva e, olha, incrivelmente disciplinada. Esse equilíbrio é a chave de tudo. Totalmente. A questão central é como a gente pega essa desvantagem, que é gritante, de jogar fora de posição, e transforma ela numa arma. Como montamos um arsenal de mãos que nos defende, mas que também explora as fraquezas do oponente. E esse é o ponto nevrálgico da situação. É fundamental entender que o hijack não é o button, não é o cut-off. Não mesmo. Por estar numa posição intermediária, o range de mãos dele, o leque de mãos com que ele abre o pote já é, por definição, mais seletivo. Mais forte. Ele não está abrindo com qualquer lixo. De jeito nenhum. Portanto, a nossa resposta do Small Blind não pode ser, impulsiva. Tem que ser uma reação calculada, precisa, e isso nos leva direto ao conceito-chave de hoje. Que seria? Um range de 3-bet que é, ao mesmo tempo, enxuto e polarizado. Enxuto e polarizado. Gosto desses termos. Para visualizar isso melhor, eu gosto de pensar numa pirâmide. Uma pirâmide de 3 níveis. Ok. É uma estrutura que dá um plano de ação muito claro para cada tipo de mão que a gente decide jogar. Na base, a gente tem os nossos blefs, mas os blefs estratégicos. A pressão. Certo. No meio, as mãos de valor médio, que são o pilar que sustenta tudo, e lá no topo, o ápice da força, as mãos com as quais a gente está pronto para ir para a guerra sem pensar duas vezes. Uma pirâmide de 3 níveis. Adorei a imagem. Dá uma sensação de solidez, de estrutura mesmo. Cada nível tem um propósito e protege os outros. Então vamos começar pela base, faz sentido. A ideia de blefar contra um range que a gente já disse é forte. Parece, à primeira vista, meio suicida, não? Parece. Qual é a lógica aqui? A gente não tá simplesmente jogando uma moeda pro alto, certo? De forma alguma. É o oposto de jogar no escuro. É tipo usar um bisturi. Os 3 bets por blefe aqui são selecionados com base em 2 propriedades cruciais. E quais seriam? A primeira são os bloqueadores. Se eu tenho um as na minha mão, a probabilidade do meu oponente ter as ou as-rei diminui muito. Claro. Eu estou literalmente bloqueando combinações das melhores mãos dele. A segunda propriedade é a jogabilidade pós-flop. O plano B. Exato. Se ele pagar meu 3-bet, eu não quero estar com uma mão completamente morta. Eu quero mãos que possam fazer sequências, flushes, que tenham esse plano B. Entendi. Então é uma pressão calculada com uma rede de segurança. Estamos escolhendo ferramentas específicas para o trabalho. Dito isso, quais são as mãos que se qualificam? Quais são essas ferramentas da base da pirâmide? A lista é muito, muito precisa. E essa precisão é a chave da disciplina. Começando pelas mãos off-switch de naipes diferentes. Tem só uma. Só uma? As dama. Apenas as dama off-switch. É surpreendentemente restrito. Muitos jogadores iriam reaumentar com as valete, o rei dama e off-switch aqui. Por que essas mãos são uma armadilha? Porque elas são facilmente dominadas. Pensa comigo. Se você faz um 3-bet com as valete off-switch e o hijack paga, com que parte do range dele você acha que ele está pagando? Com mãos melhores que a minha, provavelmente. Exato. Com as dama, as rei e todos os pares que te esmagam. Você vai acertar seu as no flop e vai perder um pote gigantesco. As dama off-suit é o limite mínimo. Já nas mãos suited, do mesmo naipe, aí a gente ganha mais flexibilidade. Pelo potencial de flush, né? Justamente. Aqui entram as 10 e o curioso as 5 suited. As 5 suited é bem interessante. É por causa do potencial de fazer a sequência wheel, do as ao 5, e também o nut flush. Exatamente isso. Ele tem uma jogabilidade ótima em vários tipos de board. E continuando nas mãos naipadas, a gente tem um bloco de Broadways. Rei dama, rei valete, rei 10. Toda suited, claro. Sim, sempre suited nesse grupo. E também dama valete, dama 10 e valete 10. Para fechar, a gente adiciona um único suited connector.
10-9 suited. Ok, a lógica das mãos naipadas é clara, mas a parte que eu acho que vai gerar mais debate é a última categoria desses blefes. E com razão. A última parte do nosso range de blefes são os pares de mão. Especificamente, 9-9, 8-8 e 7-7. Certo. É aqui que muita gente trava. Usar um par de setes para um 3-bet contra um range forte parece... arriscado. Parece, né? Muito. Se um jogador agressivo no hijack resolve aplicar um 4-bet, a gente não está simplesmente doando fichas ou sendo forçado a largar a melhor mão? Essa é a questão central. E a resposta está no que a jogada alternativa nos oferece. Se você só paga com 7-7 fora de posição, o que acontece num flop com As-Rei 10? Acabou o jogo para mim. Estou completamente perdida. Exato. Você não tem ideia de onde está. Ao fazer o 3-bet, você se dá uma chance de ganhar a mão ali mesmo, sem nem ver o flop. Isso se chama fold equity. A equidade de fazer o oponente desistir. Isso. E se ele pagar, seu plano é simples: acertar a trinca. Se não acertar, pode desistir fácil. Lembro de uma mão. Eu tinha um par de 8s no small blind. O instinto grita para só pagar. É o que todo mundo faria. Mas eu fiz o 3-bet, o hijack pensou e largou. Ele me disse depois que tinha as-valete. Se eu só pago, estaria numa situação terrível num flop com um as. O 3-bet transformou uma mão defensiva numa jogada de ataque. Essa perspectiva muda tudo. A jogada não é sobre a força do par de 8s, mas sobre a fraqueza que ela impõe ao range do adversário. Ok. Exato. Então a base da pirâmide está montada com esses blefes calculados. Mas isso me leva a uma dúvida. E aquelas mãos que são boas demais para serem um blefe? Mas que, ao mesmo tempo, nos deixam com o coração na mão se a aposta escala demais. Onde uma mão como par de 10 ou valete se encaixa nisso. E essa é a ponte perfeita para o segundo nível da nossa pirâmide, o valor médio. Ah, ok. Essas são as mãos que você descreveu perfeitamente. Fortes demais para desistir, fortes demais para serem um blefe puro, mas não são monstros absolutos. O plano com elas é diferente. E qual é? 3-betar por valor, mas com a intenção de pagar um eventual 4-bet do hijack, não de all-in direto. Uau, ok. Isso requer coragem. Pagar um 4-bet fora de posição significa jogar um pote gigantesco sem a iniciativa. Qual a vantagem de fazer isso em vez de simplesmente, sei lá, ir all-in ou desistir? A vantagem é o equilíbrio. O que é fascinante aqui é que esse nível médio é o que impede que a gente seja explorado. Como assim? Se nosso range de 3-bet fosse só de blefes tipo 7-7 e monstros como As-As, um oponente bom nos leria como um livro aberto. Verdade. Ele saberia que, se a gente pagasse um 4-bet, teríamos apenas os monstros. Ao incluir esse grupo intermediário, nosso range fica mais robusto, mais disfarçado. Garante que a gente possa continuar na mão e jogar o pós-flop de forma competente. Elas são o cimento que une a estratégia. Protegem nossos blefes e também disfarçam a força das nossas mãos premium. Faz todo sentido. Quais são as mãos que formam esse grupo crucial? É uma lista bem seleta, como sempre. Nas mãos suited, temos duas combinações principais: as-damas suited e as-valete suited. Fortíssimas. Muito, mas que podem estar em apuros contra o topo do range do hijack, como As-Rei ou pares maiores. E nos pares temos exatamente os que você mencionou: dama-dama, valete-valete e 10-10. Então, vamos para um cenário prático. Eu tenho um par de valetes, faço 3-bet, o hijack faz o 4-bet, eu pago, o flop vem As-8-2. E agora? Parece uma situação de pesadelo. É desconfortável, sem dúvida, mas não é um pesadelo se você tem um plano. O hijack não vai ter um as todas as vezes. É verdade. O 4-bet dele pode ser com par de 10, que a gente está vencendo. Pode ser com as-rei, que ainda não acertou nada. Ao pagar o 4-bet, mantemos o pote num tamanho que, embora grande, não comprometeu todas as nossas fichas. Certo controle de danos. Exato. Podemos dar um check call num flop baixo ou um check fold num flop perigoso, como esse que você descreveu.
É uma forma de controle de danos misturada com extração de valor. A gente se permite ver 3 cartas antes de tomar a decisão final. Entendi. É uma estratégia de contenção. Estamos dizendo, eu tenho uma mão forte, mas respeito a sua força também, então vamos ver o que acontece. Isso é um nível de pensamento muito mais sofisticado. Bem mais. Ok, a estrutura está ficando incrivelmente clara. Já temos os blefs de pressão e o valor médio de controle. Isso nos leva, claro, ao topo da pirâmide. Suponho que aqui a sutileza acaba. A sutileza não apenas acaba, ela é um erro. Chegamos ao topo absoluto da hierarquia. São as mãos com as quais a gente não tem dúvidas, não temos medo. Elas dominam. Elas dominam a grande maioria do range com que o hijack vai decidir continuar na mão. A estratégia aqui é a mais pura e simples extração de valor máximo. E qual é o plano de ação com elas? Sem meio termo, imagino. O plano é um só. 3-betar com a intenção inequívoca de colocar todas as fichas no centro da mesa para flop. Todas elas? Se o jogador no hijack responder com um 4-bet, a nossa única resposta correta 100% das vezes é o all-in. Qualquer outra jogada, como só pagar, seria um erro catastrófico. Por quê? Porque estaríamos deixando valor na mesa e permitindo que mãos piores nos superem no pós-flop. Com essas mãos, nós queremos que ele pague. A gente implora para ele pagar. A hora de ser sutil acabou. Força total. É óbvio que as e rei estão nesse grupo. Existem outras mãos que entram nesse clube de elite? Sim. Além dos 2 pares monstruosos, temos a combinação de as-rei. E aqui é importante frisar, tanto a versão suited, do mesmo naipe, quanto a offsuit. Exatamente, quanto a offsuit, de naipes diferentes. É aqui que alguns podem hesitar. As não é um par formado, porque a gente está tão ansioso para arriscar tudo com ele pré-flop contra um range que pode ter dama-dama ou valete-valete, contra os quais somos basicamente um coin flip. Ótima pergunta. Por 3 razões principais. Primeiro, o poder de bloqueio, que a gente já mencionou. Ter um as e um rei nas mãos. Torna muito menos provável que ele tenha as ou rei-rei. Muito menos. Segundo, as-rei domina completamente outras mãos fortes que ele pode ter, como as-dama, as-valete. Vamos ganhar potes enormes contra essas mãos. Certo. E terceiro, você está certa. Contra dama-dama é perto de um coin flip, mas isso não é ruim. Ser um coin flip contra uma parte do range de valor do oponente, enquanto a gente domina o resto, é uma situação incrivelmente lucrativa a longo prazo. Considerando o dinheiro que já está no pote. Exatamente. Ir all-in com as-rei aqui é a jogada correta e mais lucrativa, sem exceções. Essa estrutura é incrivelmente clara. O que me impressiona é como cada categoria de mão não só tem um plano, mas também protege as outras, né? É um sistema. É um sistema. Os blefs com 7-7 ganham credibilidade, porque às vezes a gente vai ter as, e as nossas mãos de as são mais bem pagas, porque o oponente sabe que a gente também pode ter os blefs. É um ciclo que se autossustenta. Vamos então consolidar isso tudo. O que construímos foi uma máquina de 3 engrenagens para enfrentar o hijack. Na base, os blefs calculados, como A5 suited ou par de 8s. Que aplicam pressão com bloqueadores e um plano B. Perfeito! No meio, o valor de controle, como o par de valetes ou as damas suited, que aguentam a pressão para manter nosso range equilibrado. Sustentando a estrutura. E no topo, a força absoluta, as, rei e as-rei, com um único plano, jogar por todas as fichas. Exatamente. E se a gente conectar isso ao quadro geral, vemos que essa estrutura é uma resposta direta, inteligente à força do range do hijack. Sim. Ela dá ao jogador do small blind um plano claro para cada cenário. Em vez de se sentir perdido e reativo, fora de posição, ele se torna o agressor, ele dita os termos. É a prova de que disciplina e uma estrutura lógica podem transformar uma desvantagem posicional numa arma poderosa. Sem dúvida. É uma verdadeira aula de como transformar uma posição defensiva numa plataforma de ataque controlado. Entender essas nuances, esse porquê por trás de cada decisão, é o que realmente eleva o nível de jogo. É sair do piloto automático. Totalmente. É sobre ter um plano antes mesmo de as cartas serem distribuídas. Exato.
E para levar esse raciocínio um passo adiante, isso levanta uma questão importante, né? Qual? Nós montamos essa máquina, essa pirâmide, para funcionar contra um jogador padrão, um jogador competente no hijack. Mas o pôquer é um jogo de pessoas, não de robôs. Sempre. A reflexão final é: como os ajustes finos nessa estrutura devem ser feitos? Como essa pirâmide deveria se adaptar se as informações que temos indicam que aquele oponente específico é muito mais conservador? Ou o contrário, muito mais agressivo. Exato. Se ele só joga com o topo do range, ou se ele abre um leque enorme de mãos. Pensar nessa adaptação dinâmica em como e quando expandir ou contrair cada um desses 3 níveis, com base no oponente à sua frente, é isso que separa uma estratégia sólida de uma estratégia verdadeiramente vencedora.